lá, irmãos, vamos para a nossa aula 12. E no momento nós estamos analisando a segunda carta de Paulo a Timóteo, ok? Na aula passada nós encerramos a nossa análise do capítulo 1. O que é importante que você se lembre, irmãos, do capítulo 1, é que no capítulo 1 o apóstolo Paulo, depois da sua saudação, ele já nos mostra como será o teor da sua carta. Ele nos mostra que essa será uma carta muito mais pessoal, será uma carta muito mais personalista, onde ele vai lidar mais diretamente com a pessoa de Timóteo do que propriamente com o ministério de Timóteo. Em que sentido é isso? Ele vai certamente dar muitas instruções ministeriais a Timóteo, mas você nota que não existe tanto aquele tom como se o apóstolo Paulo esperasse que a igreja que Timóteo estava pastoreando lesse aquilo, ok? Então, obviamente que esse é um texto que é para ser lido pela igreja, que nós precisamos estudar sobre ele, mas é preciso que se reconheça que ele é mais diretamente direcionado a Timóteo. Timóteo é certamente o principal destinatário dessa carta, ok? E então o teor dessa carta é muito mais de encorajamento. E na aula passada nós vimos dos versículos 6 até o final do capítulo, e nós notamos então no versículo 6 aquilo que é o tema central da carta: reavives o dom de Deus que há em ti. Então, nessa declaração do apóstolo Paulo, nós entendemos que a partir de agora é disso que ele vai falar. A palavra reavivar, como nós vimos na aula passada, ela tem aquela ideia que nós usamos hoje para continuar acendendo o fogo no carvão de um churrasco, por exemplo. Então, a ideia é não deixar que a chama se apague. E então o apóstolo Paulo apresenta algumas razões porque Timóteo não poderia deixar que a sua chama se apagasse à luz da iminente morte do apóstolo Paulo. Então o versículo 7, ele começa nos mostrando o motivo do Espírito Santo, que nós recebemos um Espírito que, ao invés de produzir covardia em nós, ele precisa produzir poder, amor, moderação, ok? Também o fato do Evangelho faz com que nós não deveríamos, ou no caso Timóteo, não devesse se envergonhar nem de Cristo e nem do ministério do apóstolo Paulo, nem do apóstolo Paulo. Então o fato do Evangelho, da nossa experiência do Evangelho, mostrar quem Deus é e o que Ele fez por nós, é motivo suficiente para a nossa fidelidade, para a nossa coragem, visto que Deus nos salvou. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Então, o Deus que nós cremos, o Deus do Evangelho, é aquele mesmo Deus que vai nos recompensar no futuro. Por isso, nós não podemos nos envergonhar, nós não podemos desanimar. E então, o capítulo 1, ele conclui citando ali alguns exemplos de pessoas que desanimaram e se envergonharam do apóstolo Paulo, e de pessoas que não fizeram isso, como é o caso de Onesíforo, certo? Então, Onesíforo é um exemplo de alguém que, segundo o apóstolo Paulo, não se envergonhou das suas algemas. E é exatamente isso que ele quer motivar a Timóteo. Agora nós vamos então partir para o capítulo 2 dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Então vamos lá. Ok, irmãos, então vamos lá analisar esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Então vamos aqui para o esboço da nossa sessão, ok? Nós já vimos 3 sessões até agora. A saudação, depois o apóstolo Paulo, no capítulo 1,
ele começa a estimular a Timóteo, a exortar Timóteo a não se envergonhar, a sua fidelidade por meio de uma oração e por meio de um apelo, de uma exortação em face das dificuldades, certo? Então, lembrando que no capítulo 1, o apóstolo Paulo mostra isso, que não apenas Timóteo estava enfrentando a dificuldade da prisão de Paulo, como também enfrentando a dificuldade dos falsos mestres. Então, em face das dificuldades, o Timóteo deveria se lembrar do Evangelho, do Deus em que ele tem crido, do Senhor Jesus Cristo e do seu encarcerado. Depois, no final do capítulo 1, você tem uma terceira seção, onde você tem ali exemplos de lealdade e deslealdade. Agora, o capítulo 2, ele todo é uma seção onde o apóstolo Paulo faz várias exortações a Timóteo, certo? E quando a gente diz exortação, irmãos, não entenda necessariamente como correção. Uma exortação não necessariamente é uma correção, certo? Uma exortação pode ser um apelo, a exortação pode ser um comando, e a exortação pode sim também, inclusive, ser uma correção, certo? Então aqui o apóstolo Paulo vai fazer várias exortações diretas a Timóteo. Em primeiro lugar, versículos de 1 a 7, ele renova o seu apelo. Nós vamos ver como os versículos de 1 a 7, eles continuam basicamente o apelo começado no capítulo 1. Depois dos versículos de 8 a 13, você tem ali mais uma vez o apóstolo Paulo dando uma base teológica para este apelo. E então, nos versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo mais uma vez vai lidar com os falsos mestres. Vai exortar Timóteo a resistir aos falsos mestres. Então, nessa aula, como eu já expliquei a vocês, nós vamos ter 2 aulas em cada capítulo, para que a gente possa estudar bem cada texto. Então, nessa aula, nós vamos analisar dos versículos 1 a 13. Então, ponto A e B aí na sua tela. Na próxima aula, nós ficaremos então com o ponto C, dos versículos 14 a 26, ok? Então, vamos lá. Versículos de 1 a 7, você tem ali a renovação do apelo do apóstolo Paulo. Note, irmãos, que o versículo 1, ele começa com um pronome enfático. Tu, pois, filho meu. Então aqui o apóstolo Paulo, certo? Ele vai lidar diretamente com Timóteo. Aqui você tem, certo? A ênfase, tu, pois, filho meu, onde o apóstolo Paulo vai começar a apresentação a respeito do serviço de Timóteo. Então veja bem, no capítulo 1, o apelo ele é mais em relação ao compromisso de Timóteo. Ao compromisso de Timóteo para com Paulo e para com o testemunho de Cristo, certo? Para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ali você tinha um apelo para que Timóteo não se acovardasse, não se envergonhasse. Então você tem, digamos assim, agora entre aspas, um apelo muito mais psicológico, um apelo muito mais sentimental, um apelo em termos de fazer com que Timóteo não deixasse apagar a chama do seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo e com o apóstolo Paulo. Agora, irmãos, você vai notar, por exemplo, no versículo 3, que o apóstolo Paulo, ele já não diz mais não se envergonhe, mas agora ele vai chamar Timóteo a participar. Então, o assunto aqui, o apelo agora, é mais em relação ao serviço de Timóteo, ao ministério de Timóteo. É um apelo para que Timóteo continue o seu trabalho, ok? Então, basicamente, é isso. E, então, irmãos, aqui nos versículos 1 e 2,
você nota o apóstolo Paulo chamando Timóteo a 3 qualidades, querendo chamar Timóteo, na verdade, a 3 atitudes. Em primeiro lugar, na verdade, até o versículo 3. Em primeiro lugar, ele chama Timóteo para fortificar-se. Depois, no versículo 2, para transmitir. E versículo 3, para participar. Então, você nota aqui esses 3 verbos, esses 3 imperativos do apóstolo Paulo, que demonstram que é o assunto que ele vai tratar agora, certo? Agora, o assunto será muito mais ministerial do que de compromisso interno e pessoal. Depois, nos versículos 8 até o 10, o apóstolo Paulo, então, vai mais uma vez apresentar a base teológica para este apelo ministerial que ele está fazendo, certo? E eu quero chamar a sua atenção, irmãos, pois esse texto aqui, dos versículos 1 a 7, ele é um texto que lida sobre a tarefa pastoral. Então, esse é um texto riquíssimo para o nosso aprendizado ministerial. É um ótimo texto para você desenvolver uma teologia pastoral, ok? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro para Timóteo quais são aqueles elementos que nós, pastores, precisamos cultivar como hábito, como marcas do nosso ministério, ok? Então, vamos lá ver aqui. Então, note, irmãos, que depois que o apóstolo Paulo diz, tu, pois, filho meu, ele, na verdade, eu quero chamar a sua atenção a essa expressãozinha, pois. Então, ela liga ao texto imediatamente anterior, certo? Então, qual é o contexto que o apóstolo Paulo está aqui para usar a palavrinha pois? Ele estava no contexto de envergonhar-se de Cristo. O apóstolo Paulo estava então chamando ou apelando, exortando Timóteo a não se envergonhar de Cristo, a não desanimar, a não deixar de lado o seu compromisso com Cristo e com o apóstolo Paulo. Então ele está dizendo, se é assim, então, se você vai manter o seu compromisso com Cristo, se você vai manter o seu compromisso comigo, se você topa esse compromisso, então faça isso. É isso que ele vai fazer agora. Então, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo quer dizer em fortificar-se na graça? Se você se lembrar, irmãos, em Tito 2, versículos de 11 a 14, o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus ela tem um papel educador. É a graça de Deus que nos educa para, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos neste mundo sensata, justa e piedosamente. O que a gente entende com isso? Que as qualificações cristãs, que as qualificações pastorais também, elas são oriundas da graça de Deus. Quando nós temos a graça de Deus em nossas vidas, a única coisa que nós precisamos agora é nos desenvolver na graça de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Timóteo deveria fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus, certo? Então Timóteo deveria ganhar força, fortificar-se espiritualmente. Você também deve se lembrar em 1 Timóteo capítulo 4, que o apóstolo Paulo fala lá em exercita-te na piedade. Então a ideia aqui, irmãos, ela está mais relacionada
de fortificar-se na graça, ela está relacionada aqui ao caráter de Timóteo, ao ânimo de Timóteo, ao compromisso de Timóteo. Então, Timóteo, ele iria assumir o compromisso do ministério, apresentar as qualificações do ministério, por meio de fortificar-se na graça de Deus, certo? Fortificar-se na salvação que Deus já havia lhe dado por meio de Cristo Jesus. Então, o que Paulo chama de desenvolver a salvação. Então, essa é a primeira tarefa de Timóteo. E essa é a primeira tarefa que nós podemos aplicar ao ministério pastoral. O ministério pastoral, irmãos, requer um processo de fortificação na graça de Deus. O pastor precisa ser alguém que vive clamando por mais graça a Deus, certo? Então nós, pastores, precisamos ser padrão, ser modelo de pessoas que estamos cada vez mais fortes na graça de Deus, cada vez mais exibindo essa graça, a piedade, o temor do Senhor, as virtudes cristãs, o ensino da palavra de Deus, certo? Então, tudo isso é resultado da graça em nós e que nós precisamos simplesmente nos fortificar nessa graça, ok? Então, nós pastores não podemos ser pessoas estagnadas. Então, quando a gente para de se alimentar, o nosso corpo ele vai enfraquecendo. Então, ministério pastoral, à medida que você não se exercita na graça de Deus, que você não se desenvolve na sua salvação, você vai enfraquecendo. A nossa tarefa, então, é nos fortificar. E, irmãos, para topar esse ministério, nós precisamos de força. Não é qualquer pessoa que tenha capacidade de suportar as dificuldades do ministério pastoral, as solidões, os abandonos, as frustrações, certo? As incertezas. Não é qualquer pessoa, é necessário força. E de onde é que vem a força para o pastor? Da graça de Deus, em uma vida com Deus, em uma vida na piedade, uma vida na palavra de Deus, nos meios de graça que Deus nos dá. Ok? Então essa é a primeira tarefa. Segunda tarefa, o apóstolo Paulo diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Agora o apóstolo Paulo, irmãos, vai falar aqui a respeito desse processo de transmissão. Para que você entenda o versículo 2, você precisa se lembrar de um fator que nós já vimos na introdução, que é qual? Paulo estava querendo que Timóteo encerrasse o seu ministério ali para ir até Roma, onde Paulo estava. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o que você ouviu de mim, agora você passa para outros, ok? Então, essa palavrinha que é traduzida aqui por transmite, é a mesma palavrinha, certo? Que é usada em relação ao depósito que Timóteo recebeu ali no capítulo 1. Então, se você olhar o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo diz lá: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E no versículo 13 ele diz: conserva o modelo das sãs palavras. Se você olhar, por exemplo, na tradução da NVI, ela capta muito mais precisamente a ideia do texto original. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio de Cristo. Então, depósito é aquilo que se transmite. E é a mesma palavra aqui no versículo 2.
Então, aquilo que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite. Ou seja, Timóteo havia recebido um depósito do apóstolo Paulo. E o texto aqui nos diz que isso foi feito à luz ou à vista de várias testemunhas. Então aqui, irmãos, nós temos uma possível alusão àquele evento lá narrado em 1 Timóteo, onde os presbíteros da igreja impuseram suas mãos sobre Timóteo, consagrando-o para aquele ministério na cidade de Éfeso. Então o apóstolo Paulo, ele transmitiu para Timóteo o que ele deveria fazer naquela cidade. Isso foi o depósito que o apóstolo Paulo passou para ele. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que ele deveria passar esse depósito para outros. Só que a ênfase agora aqui, irmãos, é no caráter daqueles que devem receber este tarefa, este depósito. O versículo diz aqui que devem ser homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É interessante isso, irmãos. Primeiro, são homens fiéis e idôneos. Fiéis a quem? Provavelmente a palavra, certo? Então, o apóstolo Paulo sempre gosta de falar da palavra fiel, como ele já vai falar aqui. Então, devem ser homens fiéis à palavra e também idôneos. O que é a palavrinha idôneos? É a palavrinha competente, é a palavra qualificada. Então, o apóstolo, no caso Timóteo, deveria transferir o seu bastão a homens que são fiéis à palavra e qualificados para instruir a outros. Ok? Então aqui claramente nós temos uma menção às qualificações pastorais de 1 Timóteo capítulo 3 e há também a fidelidade ao ministério do apóstolo Paulo, certo? Então aqui você tem o apóstolo Paulo já mostrando para Timóteo tomar o cuidado com os falsos mestres, o cuidado de deixar o seu ministério nas mãos de alguém habilitado para isso. E aqui, irmãos, aplicando para o ministério pastoral, o que nós entendemos é que no processo de treinamento de obreiros, certo? Os dois principais aspectos a serem observados são o apego à palavra de Deus, a fidelidade à palavra de Deus e o caráter. Então, o pastor, ele precisa ter os dois Cs do ministério pastoral. Ele precisa ter conhecimento e carisma. E caráter, digamos assim. Então, um pastor que tem conhecimento da palavra de Deus, mas não tem caráter, ele não é qualificado. Mas um pastor que tem caráter, mas não tem conhecimento da palavra de Deus, ele também não vai conseguir instruir outros. Então, para o pastor, para um mestre, para ser alguém capaz de instruir outras pessoas, é necessário esses dois Cs, o caráter e o conhecimento. Então, neste processo de treinamento de novos pastores nas nossas igrejas, que a gente preste bastante atenção nisso, em caráter e em conhecimento da palavra de Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo chama Timóteo a participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, certo? Então aqui, irmãos, nós temos o apóstolo Paulo agora já percebendo, já sendo sensível ao fato do sofrimento de Timóteo, certo? Então a situação de Timóteo não era uma situação fácil. O seu ministério em Éfeso ainda contava com a oposição ali dos falsos mestres e Timóteo estava naquela dor de perder o apóstolo Paulo, que era o seu principal mentor, ok?
Então, o ponto aqui agora é que Paulo vai chamar Timóteo a considerar o seu ministério como uma participação nos sofrimentos de Paulo, ok? Então, aqui, certo, o apóstolo Paulo está querendo que Timóteo entenda que o seu ministério nada mais é do que uma continuação do ministério de Paulo. E se Paulo sofreu, ele também há de sofrer. Que o sofrimento é uma marca do ministério pastoral, certo? É uma participação do sofrimento de todos os outros. E, irmãos, o fato é, nunca houve e nunca haverá um pastor que não sofresse, certo? O sofrimento é uma marca do ministério pastoral. Obviamente que não é só sofrimento, óbvio que não, mas é uma parte integrante do ministério pastoral. E ao invés de desanimar, Timóteo deveria entender isso, que o ministério pastoral é participação. E então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, vai usar 3 imagens, 3 metáforas com ênfases distintas para este processo de participação. O primeiro é a imagem do soldado. O soldado, ele participa dos sofrimentos. Como? Ele diz o seguinte no versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está utilizando uma imagem bem conhecida da época dos soldados romanos. Então os soldados romanos, eles eram pessoas que não poderiam desertar, eles não poderiam, certo? Eles não poderiam desviar-se do seu propósito. Por quê? Porque o Império Romano, ele vivia sob tensão de ataque. Sendo assim, houve a construção de várias rotas e das fronteiras, e nessas rotas haviam soldados romanos, nas cidades haviam soldados romanos, e nas fronteiras haviam soldados romanos. E isso era necessário para a manutenção da paz do Império. Então, o soldado ele não poderia, de forma alguma, desviar-se ou desanimar-se ou se envolver com outras coisas senão com o seu serviço. Então, o soldado, ele participa, certo, ali aquele que arregimenta o soldado, aquele que estabelece o soldado, ele precisa que o soldado não desanime, que o soldado não se afaste. E esse é o ponto aqui do apóstolo Paulo, certo? Ele está falando aqui a respeito de disciplina, de foco. O pastor precisa ser focado no seu serviço. Ele não pode desviar-se do foco do seu serviço, ok? Então este é o ponto aqui, que a prioridade tem que ser o seu serviço. Aí você se pergunta, não, a prioridade tem que ser a família. O serviço inclui o caráter. Então nós já vimos que existem as qualificações para o serviço, certo? Mas o ponto aqui é, a nossa meta, a nossa prioridade tem que ser a obra de Deus. Cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar do nosso caráter. Tudo isso são meios para fazer com que a obra de Deus avance. Depois, a figura é a do atleta. E a ênfase aqui, irmãos, já não é sobre o exercício, mas sobre o seguir as regras. Então, participar ou juntar-se com Paulo, ou ser um associado do ministério de Paulo, é necessário que você siga as regras, que você siga as normas, assim como um atleta. Se você não segue as normas, você não vai conseguir ganhar o seu prêmio, ok?
Então isso na imagem das Olimpíadas daquela época. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que existem as normas do que é ser um pastor bíblico, um pastor qualificado. Se você é um pastor que segue os princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo, você estará qualificado, certo? Os princípios que a gente já viu aqui, como, por exemplo, o versículo 2, o da fidelidade à palavra e da idoneidade no seu caráter. Então, essas são as normas do jogo, as normas do ministério pastoral. E no versículo 6, agora, a imagem é do lavrador. Ele diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, o que ele está dizendo aqui? Na figura do soldado, ele está falando de compromisso, certo? Então, participa do meu sofrimento. O que ele está dizendo? Ele está chamando Timóteo a associar-se com o seu ministério. No versículo 4, ele está chamando Timóteo a assumir este compromisso. No versículo 5, ele está dizendo que se ele assumir este compromisso, ele precisa seguir as normas. E no versículo 6, ele está dizendo que se ele assumir o compromisso e seguir as normas, ele vai participar dos frutos daquele serviço, vai ser o primeiro. Então você tem aqui uma imagem escatológica, irmãos, da recompensa final, que ele mencionou no capítulo 1. Então, a ênfase aqui, a lição aqui é o quê? Aqueles que estão no fronte da batalha são os mais premiados. Aqueles que mais produzem são os primeiros a desfrutar dos benefícios. Então, a ênfase aqui, o ensino aqui, irmãos, é que existe e existirá muito maior recompensa para aqueles que se associam com Paulo em seu ministério. Para aqueles, portanto, que se comprometem com o avanço da obra de Deus. Então, este aqui, irmãos, versículos 4, 5 e 6, certo? É um texto tão importante para o ministério pastoral. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele nos mostra que o ministério pastoral é como servir ao exército. A gente não pode se envolver com aquilo que nos desvia do serviço. Por exemplo, você ser um pastor preocupado também com riqueza. Então você, ao mesmo tempo que é pastor, você é preocupado em enriquecer-se. Não, o foco é a obra. Você é um pastor, mas você é preocupado com sucesso. Não, o foco é a obra. Tudo o que nós fazemos, o nosso compromisso é a obra. Nós amamos a nossa família, cuidamos bem da nossa família, nós nos preparamos teologicamente, nós realizamos o nosso trabalho, nós conseguimos os títulos mestre, doutor, bacharel, tudo isso visando o avanço da obra de Deus. Então isso é ser um soldado, mas é preciso seguir as normas, é preciso ser fiel à palavra e idôneo no nosso caráter. E isso não é fácil, mas justamente por não ser fácil, é importante que a gente se lembre que o lavrador é o primeiro a participar dos frutos. Que nós pastores, nós que aceitamos o compromisso de nos associar com o apóstolo Paulo na propagação da obra de Deus, nós vamos ser os primeiros a desfrutar das recompensas, os primeiros a desfrutar dos frutos, ok? Então, só continuando aqui, certo? Nós já vimos o apelo dos versículos 1 a 7, depois a base para o apelo dos versículos 8 a 13 agora, certo? Então aqui, irmãos, mais uma vez o apóstolo Paulo ele vai dar base teológica para o apelo. Então, por que nós precisamos
assumir este compromisso? Por que que Timóteo deveria fortificar-se na graça de Deus, transmitir o que ele havia recebido para outros, associar-se com o apóstolo Paulo? Por que que nós devemos, então, exercer o ministério pastoral, mesmo à luz de tantas dificuldades? Lembra-te de Jesus Cristo. Então, lembre-se de Jesus, lembre-se do ministério de Jesus. Ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então lembre-se de Jesus, pois Jesus, ele sofreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos, assumiu o seu trono, o seu reino, ele é o descendente de Davi, e isso segundo o ensino, o evangelho do apóstolo Paulo, ok? Então lembre-se de Jesus que você aprendeu no evangelho. Isso é interessante, irmãos. Jesus é o nosso maior modelo e motivador pastoral. É o Senhor Jesus a fonte da nossa motivação e da nossa ação. Então, quando você estiver achando que o ministério é muito para você, lembre-se de Jesus. Ele ressuscitou e foi exaltado. Ele não considerou apenas o momento da sua humilhação. Chegou a hora da exaltação. E então, o apóstolo Paulo, versículo 9, vai falar da sua própria humilhação, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Então, Paulo estava sendo tratado como um criminoso. Veja bem, o apóstolo Paulo está ponderando aqui que ele estava também em um estado de humilhação. Mas a palavra de Deus não está algemada. Mas existe um plano para o seu próprio sofrimento. Versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, irmãos? Que ele se associa com Jesus. Que assim como ele chama Timóteo a associar-se com ele, ele se associa com Jesus. Então, Jesus, ele veio e se humilhou, mas ele não considerou apenas a sua humilhação. Ele um dia foi exaltado em prol da salvação dos homens. O apóstolo Paulo diz que ele se associa na humilhação para que também os homens venham a ser salvos. Ele quer associar-se com Cristo para que os eleitos de Cristo obtenham a salvação, ok? E aqui, irmãos, mais uma vez, certo? Abrindo um parênteses. Quando você estiver discutindo com alguém a respeito da eleição, abra em 2 Timóteo 2:10, para que os eleitos obtenham a salvação. Então o apóstolo Paulo entendia que a obra de Deus é, na verdade, a busca para os eleitos do Senhor Jesus Cristo. E então, versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo agora então vai nos dar a grande base teológica para essa nossa associação. E essa base teológica é a nossa união com Cristo. Ele faz daquele esquema poético: se também, se isso, também isso. Então, se nos unimos a Cristo, nós também vamos desfrutar com Cristo. Se nós já morremos com Cristo na cruz do Calvário, nós também ressuscitaremos com Cristo. Se nós estamos em Cristo, também com Cristo vamos reinar no futuro, ok? Então note aqui que o apóstolo Paulo liga a ressurreição com a vida futura, com o reino futuro. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está sendo um tanto quanto pré-milenista aqui, só provocando os irmãos
certo? Falando do reino futuro de Cristo. Se nós perseveramos, nós também reinaremos no futuro com Cristo. E se o negamos, ele por sua vez nos negará. Palavrinha traduzida aqui por negar, irmãos, não é como Pedro, que estava com Cristo e o negou, mas é em recusa. Se você se recusa a Cristo, ele também vai se recusar a você. Agora, se você não o recusa, se você está com ele, mas você comete uma infidelidade, ele permanece fiel, pois de modo nenhum pode negar-se a si mesmo. Isso é um texto maravilhoso que eu sugiro que você memorize, certo? Ele está dizendo aqui, irmãos, que mesmo diante dos momentos de desânimo, mesmo diante dos momentos em que a gente pode acabar se envergonhando do Evangelho, que a gente acaba traindo a Deus, Deus não nos trai, Deus não nos é infiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, se você assumiu o compromisso de viver e servir a Cristo, de estar no campo de batalha como um soldado, de estar, certo, no jogo como um atleta, de estar no campo como um lavrador, se você assumiu o compromisso de se associar com Paulo na obra de Deus, saiba disso, que mesmo que você falhe, Deus não falha com você. Isso é motivo para nos animar, que muito embora as aflições do tempo presente sejam grandes, se nós já morremos com Ele, viveremos com Ele. Se nós perseverarmos à luz do sofrimento, nós reinaremos com Ele. Mas se nós nos recusarmos a aceitar este compromisso, Ele também nos recusará. Mas ao aceitarmos, mesmo que falhemos, Ele não falhará conosco. Então, texto maravilhoso. Finalizando aqui, irmãos, na próxima aula a gente analisa o restante do capítulo 2 e lembra aquilo que nós vimos até aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.